Com licença, senhor presidente. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais. Bom dia a todos os colegas. Essa reunião extraordinária, esse assunto importante do combate à pandemia, essa semana em especial, eu estive muito preocupado com essa questão. Participei de uma reunião lá na Secretaria de Saúde de Irati, para nós ter uma ideia de como funciona o sistema lá. Ontem tivemos uma reunião após a reunião de prestação de contas da saúde com a secretária de saúde e com a vereadora Kelly, com algumas preocupações nossas e algumas ações que nós devemos propor aí juntamente com a Secretaria de Saúde, com a administração municipal, para melhorar e para tentar diminuir o número de contaminações. Com relação a esse projeto de lei que nós vamos colocar em discussão agora, eu sou sincero para vocês, até ontem a minha visão, a minha preocupação era que todos os municípios da nossa região, todos eles em que eu conversei, estavam fazendo todas essas regras, essas restrições via decreto. E eu, até ontem à noite, eu tinha essa opinião de que deveria ser por decreto, não por lei, até porque o prefeito tem esse poder de fazer um decreto e ele se torna-se a valer, após a publicação. Ontem à noite, eu acho que todos os vereadores receberam uma ligação do prefeito, e eu também recebi. Ele me explicou a preocupação dele com os casos em Malé e a necessidade dessa lei para amparar um futuro decreto que estaria, no caso, sendo amparado por essa lei. Eu passei a posição para ele, que eu defendia e entendia que tinha que ser um decreto. Ele concordou, de início comigo, mas queria que eu conversasse ainda com a procuradora do município, a doutora Tânia. Ela me ligou, nós ficamos cerca de meia hora debatendo, conversando, e ela me explicou e me convenceu, juntamente com o prefeito, de que há sim uma necessidade de uma lei para amparar um futuro decreto, porque um decreto poderia deixar muitas brechas, porque se você fazer um decreto do executivo baseado na lei federal ou estadual da pandemia, segundo ela, existem muitas brechas de que as pessoas poderiam recorrer, poderiam entrar com ações e prejudicaria o andamento das restrições e também o próprio município. Então, ao final, eu acabei entendendo, eu acho que nós temos que ter também essa humildade de temos uma opinião, quando nos convencem, nos provam de que a melhor solução não é aquela que nós pensamos individualmente, você tem que também ceder. E eu ontem mudei essa ideia com relação de decreto para lei, após a ligação do prefeito e da procuradora doutora Tânia, e acho que é necessário. Por outro lado, se nós for analisarmos, é até vergonhoso a gente ter que fazer uma lei para proteger a própria população, que no geral, diga-se de passagem, a população no geral respeita, ela cumpre, mas tem uma minoria, nós sabemos disso, que infelizmente não está nem aí. Se você olhar nos grupos, o pessoal está cobrando alguma atitude do prefeito, dos vereadores, e nós, eu digo infelizmente, temos que fazer uma sessão extraordinária para aprovar uma lei que vai autorizar o prefeito a fazer restrições e a punir aqueles que estão desrespeitando, que não estão cumprindo algumas medidas essenciais, como o uso de máscara e também aglomeração, festas, enfim. Para finalizar, para não tomar muito tempo, em Irati, eles têm lá um sistema fantástico que eles têm alimentação em tempo real dos casos de Covid em Irati. Eu fiquei impressionado e quero compartilhar com vocês, passei a tarde toda lá. Se surge um caso lá na Vila São João, por exemplo, automaticamente naquela tela já aparece que a pessoa aumentou um caso.
As pessoas que estão internadas em vários lugares do Paraná, o Agostinho, que é o coordenador lá, ele sabe aonde a pessoa está. Ele sabe em tempo real. Mas o que me chamou a atenção, e eu levei uma aula com relação a isso, o Agostinho falou bem assim para mim: Sérgio, lá em Malé está diminuindo os casos, né? Eu falei, tá. Não se enganem, porque não é essa conta que você faz em saúde. Em outros setores, é matemática, ou é ou não é, na saúde não. E ele me explicava que a média para a saúde, ela tem que ser uma média histórica. Então ele mostrou lá, em Irati, abaixou, subiu, baixou. Se hoje está baixa, você tem que passar a régua do começo ao fim para saber a evolução. Então, o fato de abaixar pode ser um doce engano, porque o vírus hoje ele está sendo muito mais mortal. E ele me mostrou um gráfico com o dia da Páscoa e o dia das Mães. Então é super interessante. O gráfico vinha em curva em queda, depois ele se mantinha em linha reta, e uma semana após a Páscoa, exatamente como os especialistas falavam, o gráfico subiu 300%. Daí começou a baixar novamente, e lá no monitor apareceu o Dia das Mães. 5, 6, 7 dias depois, o gráfico foi novamente lá em cima. Então, a aglomeração, as visitas, o não uso de máscaras, é algo preocupante. E eu vou chamar a atenção para mais um detalhe aqui para finalizar. Meu voto vai ser a favor, porque tem que se fazer alguma coisa, mas eu vou fazer um alerta final aqui sobre algo que nós temos uma cultura muito tradicionalista, né, de tomar o chimarrão. Eu lá em casa tomo chimarrão, mas a partir do momento que chega alguém, tem 2, 3 bombas. Tome muito cuidado com o chimarrão. É uma bebida que nós temos o costume de tomar, mas a transmissão do vírus pela saliva é algo muito grande. Então, se você está entre família, é uma coisa até tranquila, mas eu passo para ir pelos comércios, às vezes, e vejo pessoas tomando chimarrão, dividindo a mesma cuia, a mesma bomba, aí com 5, 6, 7 pessoas. Tome muito cuidado. Esse vírus, nessa fase atual, ele é bem mais mortal. Lá em Irati, em 2020, 1.517 casos registrados, 17 mortes. Na atualidade, 500 e poucos casos, um exemplo, estou dando só, mais de 25 casos. Então, o que quer dizer? O número de infectados diminuiu 300%, mas as mortes aumentaram 300%. Nós tivemos o exemplo trágico aqui do nosso saudoso Carlos Wenger, né? Em poucos dias, né, em 48 horas, ele infelizmente faleceu. Então, nós vamos, o meu voto vai ser sim, só que eu peço encarecidamente que a população entenda que nós estamos fazendo algo que não haveria necessidade de se fazer. Deveria haver conscientização da população em tentar proteger a sua própria vida, a vida da sua família, a vida do seu semelhante. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com licença, senhor presidente.